Olá, meu nome é Lucas. Meu nome é Mariana. Esse vídeo é uma recuperação de uma oficina que foi realizada com apoio da Secretaria de Cultura pela Lei Aldir Blanc. A oficina chamava Oficina de Poesia, Formas de Habitar a Casa. Foi realizada nos dias 24, 25, 26 e 27 através do Google Meet, entre as 8 e as 9 horas da noite. E contou com a participação de mais ou menos umas 10 pessoas. Mas como os projetos todos que estão sendo produzidos através dessa lei, nesse edital que aconteceu em novembro, estão sendo colocados no YouTube a atividade que foi realizada, mas como a gente fez 4 encontros de 1 hora cada, mas a gente acabou extrapolando o tempo na maioria dos dias, a gente ia ficar com um vídeo de quase 5 horas, com toda a interação do grupo, todas as discussões que teve. A gente achou que seria mais interessante para quem está em casa assistindo esse vídeo ter essa versão mais direta, mais reduzida, onde a gente apresenta para vocês tudo o que foi falado na oficina, os poemas que foram lidos, passa para vocês os exercícios também, para vocês poderem acompanhar em casa mais diretamente e fazer os exercícios se vocês quiserem. Então a gente vai apresentar para vocês tudo o que foi apresentado nessa oficina, nesses 4 dias, no final de novembro. A oficina, como o Lucas disse, ela se chamou Formas de Habitar a Casa. O objetivo dessa oficina, a gente pensou como sendo uma possibilidade de expansão, de expandir pelo menos um pouco o sentido da poesia, da casa, da escrita. Então a ideia é de aproximar poesia e casa, de pensar modos de habitá-las. E essa ideia ela surgiu muito por conta da pandemia que a gente ainda está vivendo, né? E veio dessa experiência, né? Que todos nós, no geral, temos vivido durante todo esse ano, que é a experiência de permanecer mais tempo em casa, né? Então, de repente, para favorecer o bem comum, o coletivo, não era mais necessário se voltar para o espaço público, mas se voltar para o espaço privado, né? Se recolher, assim. E não que essa não seja uma forma de ir em direção ao público, né? Ao coletivo, já que é uma atitude movida por uma atenção e um cuidado com esse bem público. Mas, ao mesmo tempo, em muitas dimensões diferentes, colocou essa necessidade de olhar para si, né? De voltar-se para o espaço privado, lidar com o isolamento, com a solidão, né? E então a gente começou a pensar a possibilidade de trabalhar de algum modo poético, essa experiência de permanecer em casa, né? E a partir daí a gente começou a pensar as possíveis aproximações entre a poesia e a casa. Então a ideia é realmente uma aproximação a partir de exercícios de escrita, né? A partir das leituras de poema e de discussões sobre o que é poesia e o que é a casa, explorar e expandir essas duas categorias, né? O primeiro encontro, ele foi, como o Lucas disse, né, que é uma espécie de recuperação da oficina. Então, no primeiro encontro, a gente fez algo mais expositivo, né? A gente decidiu explorar coletivamente a ideia do que é poesia. Então, esse primeiro encontro ele é um pouco mais expositivo, porque a gente quis explorar, né, junto com a turma, a ideia de poesia, o que é poesia. Então, embora a gente reconheça aqui que não é possível definir a poesia, até porque a poesia, como nós a entendemos, né, e quando eu falo nós, não sou só eu e o Lucas, mas eu estou me referindo, enfim, a uma certa tradição de poetas e de estudiosos e pensadores da literatura. A poesia ela não é da ordem da explicação, de modo que a própria estrutura da pergunta o que é, né, que exige uma resposta definitiva do tipo é isso, não faz sentido quando colocada
ao lado da palavra poesia. Então, responder essa pergunta, o que é, né, me parece que faz com que a poesia perca a sua dimensão produtiva, né, de algo que é capaz de produzir coisas, né, e ela acaba sendo reduzida a uma espécie de mera representação. Então, a gente decidiu trabalhar essa ideia, né, de certas noções do que é poesia. E a gente também, para além dessa exposição e discussão do que é poesia, a gente propôs um exercício que a gente vai falar para vocês um pouco mais para frente. E, na verdade, todos os dias a gente propõe um exercício para ser feito em casa e para ser lido e discutido no dia seguinte. Então, por isso a gente encorajou as pessoas que participaram da oficina, né? E encoraja a quem estiver assistindo agora que iniciem um caderno ou sigam com um caderno de escrita, né? E que passem esse tempo da oficina com ele. Então, sobre o caderno, tem uma poeta brasileira do Rio Grande do Sul, que a gente gosta bastante, chama Angélica Freitas, e ela dá várias oficinas de poesia, e ela defende muito essa ideia do caderno, né? De ter um caderno e conviver com esse caderno, mas algo que ela diz que é interessante é que esse caderno, a gente tem que encontrar um caderno adequado, assim. O caderno, ele não pode ser bonito demais, porque cadernos bonitos demais, eles podem constranger a gente, né? A gente pode ficar com medo de talvez eles serem mais bonitos e interessantes do que a gente tem do que o que a gente tem para escrever neles, né? Mas, enfim, é importante que vocês tenham um caderno e convivam com ele nesse período. E a gente propôs uma rodada, né, na oficina ao vivo, a gente propôs uma rodada de apresentação para conhecer, né, todo mundo que estava ali, e a gente pediu também para que as pessoas, logo depois de terem se apresentado, que elas dissessem uma palavra, qualquer palavra, porque a gente ia fazer, para além do exercício que a gente vai pedir, né, para ser feito em casa, a gente fez nesse primeiro dia um exercício ao vivo. Então, para eu começar me apresentando, como eu disse, meu nome é Mariana, eu me formei em letras na USP, eu fiz mestrado lá também, em literatura brasileira, e agora eu estou no doutorado também pela USP. Eu estudei e continuo estudando a poesia de uma poeta brasileira, carioca, chamada Ana Cristina César, que é uma poeta incrível. E a gente pediu para as pessoas, né, na hora de se apresentarem, que elas falassem, enfim, a sua formação, o que elas trabalham, se elas têm o hábito de ler poesia e se elas escrevem poesia. Eu leio bastante poesia, mas também gosto muito de ler prosa, mas eu escrevo mais poesia mesmo. E a palavra que eu dei foi cadeira. Meu nome é Lucas, eu sou formado em letras na USP também e faço mestrado em literatura portuguesa, lá também na USP. Eu estudo a obra de um poeta português chamado Herberto Helder, um poeta contemporâneo que morreu em 2015. Também leio bastante poesia e escrevo também. E a palavra que eu falei foi caneca. E as pessoas, cada uma se apresentou e as palavras que foram faladas foram, além de cadeira e caneca, tigela, antena, garrafa, água, retrato, peste e lembrança. E a gente, nesse momento, a gente só ainda não comunicou a eles, nem a vocês, o que vai ser feito com essas palavras, né? Então, por enquanto, vocês convivam com essas palavras.
E era importante que todos anotassem todas as palavras, né? Não só a sua palavra, mas todas as palavras que escutaram dos colegas. E registrassem isso nesse caderno que a gente pediu para vocês manterem consigo. Então, e aí a gente resolveu que era necessário entrar numa espécie de acordo dentro da oficina com o que a gente estava considerando como a poesia, dentro, né, de uma coisa que a gente estava chamando de uma oficina de poesia. Porque a poesia, ela já foi muitas coisas, essa palavra pode designar coisas muito distintas, e ao longo da história ela designou coisas muito distintas. Então a gente resolveu fazer uma pequena exposição, determinando um âmbito de atuação para a gente pensar ali dentro. A gente achou que era interessante, que era cabível nomear essa ideia de poesia como aquilo que seria o poema moderno. O poema moderno não é entendido como necessariamente modernista ou após o modernismo. Quando a gente fala em poema moderno, a gente está se referindo a uma ideia de poesia que surge no que a gente pode chamar de, na história se chama de época contemporânea, né? Coisa que vem de 300 anos para cá. Seria talvez uma ideia de poesia que começa no movimento, quando a gente aprende na escola os movimentos, seria o movimento romântico. É uma ideia de poesia que surgiu como uma ruptura com o que era pensado da poesia em círculos de poder, em círculos acadêmicos até então, que até então era uma coisa muito voltada para os gêneros, para as poéticas que organizavam os diferentes tipos, por exemplo, a tragédia ou a epopeia. Inclusive esses eram os gêneros mais consagrados de poesia. A epopeia seria a narrativa épica em versos, conta a história de um herói. Ou, por exemplo, a tragédia, que era a encenação teatral de grandes temas, de grandes pessoas. Mas o poema moderno ele surge, mais ou menos nessa época, como um questionamento dessa estrutura de gêneros. É o momento em que a poesia lírica ganha um destaque maior dentre todos os outros gêneros de poesia. Hoje, basicamente, quase tudo, quando a gente fala em poesia, o que se pensa é o que seria um poema lírico, né? Mas isso não é uma questão só de gênero. O que acontece é que um questionamento que também eu acho que não pode ser pensado sem se considerar as transformações políticas e sociais da época também, que foi um questionamento da estrutura social, considerar a Revolução Francesa, por exemplo, ou a Revolução Industrial e todas as mudanças que aconteceram desde então. Todos esses questionamentos de ordem cultural e social e política e econômica vieram acompanhados também de um questionamento acerca das estruturas dos textos, das estruturas da cultura textual. E então a gente começa a ver que a poesia ela começa a se mover para uma espécie de primordialidade da voz, falava-se muito em canto, mas da ideia de se entoar uma fala, que começa a se questionar sobre o que é o belo, por que a poesia tem que estar associada ao belo. Então você começa a se questionar, quando a gente pega no romantismo, por exemplo, esses temas noturnos, ou o tema do sublime ou do grotesco. Tudo a gente consegue localizar isso dentro de um questionamento geral acerca de aqui vai a poesia, o que deve ser cantado, o que é digno de ser considerado poético ou criado pela fala humana. E todos esses questionamentos eles vão se desenvolvendo ao longo da história. É possível considerar que o modernismo é uma exacerbação disso, é uma recuperação dessa mesma ideia que já vem desde a época do começo do século XIX, final do XVIII, começo do século XIX. E as vanguardas artísticas do século XX vão questionando, levando esses questionamentos cada vez mais longe. Não só na ordem do tema, mas na ordem, por exemplo, do que é a linguagem, como a linguagem funciona ou não funciona, qual o lugar da poesia. E quando essa coisa que é a poesia vai passando por todos esses processos, ela chega nesse ponto que a Mariana falou, né, de que parece que não faz sentido perguntar o que é a poesia. Pergunta o que é com a poesia, a palavra poesia do lado,
não funciona porque você precisaria dar uma resposta, a poesia é tal coisa, e só que ela mesmo se instaurou no lugar desse questionamento de por que tal coisa e não outra, e a própria enunciação da pergunta é o âmbito da poesia. Então, na verdade, ela está sempre um passo atrás do que a gente acha que a gente está dizendo que ela é o próprio ato de fundar um sentido. Então, o poema moderno ele começa a se colocar como esse lugar, como uma espécie de fazer em geral. Inclusive, existe essa recuperação do sentido da palavra poiesis, do grego, no original, que aponta para a ideia de fazer em geral. E um fazer, de uma certa forma, que a gente pode chamar de um fazer reflexivo, que é um fazer que ele está preocupado com a fundação do seu próprio sentido, como se ele partisse de um lugar onde não tem sentido, porque ele não se vê obrigado a aceitar as regras que vieram antes dele. Não existem regras poéticas que vão dizer o que a poesia deve ser. Então, quando a poesia é feita, ela se funda numa espécie de vazio em que o sentido dela é fundado nela mesma. E essa ideia começa a ser colocada em circulação nisso que a gente está chamando de o poema moderno. Então, a gente queria colocar isso em evidência na oficina, ter um acordo quanto a isso que a gente está chamando de poesia aqui, porque a gente queria que isso fosse pensado nos exercícios, ou quando a gente for questionar a relação da poesia com a casa, por exemplo, tentar pensar poeticamente formas de habitar a casa, pensar esse princípio de autoquestionamento também, que inclusive é algo que na oficina é feito, de que uma pessoa, por exemplo, pede-se que se escreva um texto sobre alguma coisa, como por exemplo os exercícios que a gente vai passar. E se uma pessoa resolve escrever um poema sobre uma casa, e ela, por exemplo, utiliza rimas, ou ela escreve de uma maneira que lhe parece bonita, é cabível que seja questionado diretamente. Por que escrever de uma maneira que seja bonita? Por que não escrever de uma maneira que seja grotesca? Por que falar da casa como isso e não como outra coisa? Aquilo que se enuncia passa a ser passível de um questionamento muito profundo, e a poesia passa a ser esse lugar em que a relação com a palavra, com o que é dito, com o que é pensado, está numa relação de exploração do que está sendo feito, dos sentidos que estão sendo colocados. Sim. Então acho que desse primeiro encontro a gente chegou nesse lugar, assim, de considerar a poesia, né, nessa oficina, pelo menos, e como a gente disse, né, não só porque a gente quer e a gente gosta que a poesia seja isso, mas articulando uma série de poetas e de uma tradição de pensar e fazer poesia, que é considerar escrever poesia, ler poesia, né, a própria poesia como uma forma de pôr o pensamento em movimento, né? Então a poesia vai ser algo que nos faz pensar, né? Um modo, inclusive, de construir, né, pensamento também, um modo de construção. E então a gente, nesse primeiro encontro, né, depois dessa discussão sobre o que é poesia, a gente trouxe 4 poemas, enfim, é um rol enorme, né, de poemas que pensam o próprio fazer e mostram esse lado reflexivo na sua própria forma, né? Então, enfim, são muitos poemas que trabalham isso na sua própria estrutura, né? Então a gente selecionou um pouco, né, ao acaso, pelo nosso gosto, alguns poemas desse rol enorme que a gente acha que, enfim, traz um pouco as questões que a gente discutiu sobre esse modo de considerar a poesia. E daí a gente vai ler para vocês, com vocês, esses poemas que a gente leu e comentou no dia da oficina. O primeiro poema é um poema do Leminski, que é um poeta brasileiro de Curitiba, dos anos 70, 80, e, enfim, vou ler o poema. Um bom poema leva anos, 5 jogando bola, mais 5 estudando sânscrito, 6 carregando pedra, 9 namorando a vizinha, 7 levando porrada,
4 andando sozinho, 3 mudando de cidade, 10 trocando de assunto, uma eternidade, eu e você caminhando junto. A gente trouxe esse poema, né, e todos os outros, um pouco, enfim, quase com um caráter ilustrativo, assim, né, então não cabe aqui a gente fazer uma super análise, né, do que está acontecendo nesses poemas. Eles são só uma espécie de breve ilustração, só para vocês talvez conseguirem formalizar melhor um pouco o que a gente está falando, e também certamente um convite para que vocês leiam esses autores e sigam lendo poesia. Né? Mas o Leminski, ele é um caso muito curioso assim, na história da nossa poesia. Né? São poucos os poetas e os livros de poesia que alcançam um público tão grande quanto Leminski alcançou, assim. Principalmente póstumamente, né? E esse sucesso do Leminski dá muito pela forma dos seus poemas, né? Pelo conteúdo dos seus poemas também, em que ele vai sempre saber articular muito bem o sânscrito, por exemplo, né? O que é real, né? O Leminski era um grande intelectual, conhecedor de muitas línguas, de muitas culturas, que traduziu muito, né? Que lia uma série enorme de poetas e pensadores, né? No original. Então, ele é esse poeta que vai conseguir articular esses 5 anos estudando sânscrito com jogar bola, assim, né? Com 7 levando porrada, assim. Então ele é esse poeta que vai conseguir realmente mobilizar o que a gente chamaria de, né, cultura popular e cultura erudita, e sempre com muito humor, mas e também muita ironia e uma espécie de acidez. E ele também é um poeta que vai pensar muito sobre o seu próprio fazer, né? Que vai refletir sobre essa própria mobilização que ele está efetuando, né? Porque ele era um poeta muito consciente do que ele queria fazer e promover com a poesia, né? Com o que ele estava escrevendo, assim. Então, acho que a gente trouxe esse poema para a gente ver essa possibilidade de refletir sobre o seu próprio fazer, né? Então, acho que ele ilustra um pouco isso, assim. Mas claro que ele é muito mais do que isso, né? É só para a gente ter alguma imagem, assim, do que a gente tem falado aqui até agora. Daí o outro poema que eu vou ler tem um tom completamente diferente, né? Que é um poema que chama Conclusão, do Drummond. E o Drummond, assim, é um dos nossos poetas, né, brasileiros que mais escreveu né, e pensou o sentido da poesia, né? O que era ou não poesia, por que era ou não, e que efeito tinha esse fazer poético, né? Então ele tem um teor reflexivo enorme. Então são vários os poemas do Drummond que poderiam figurar aqui, né? Então eu vou ler esse poema Conclusão. Conclusão. Os impactos de amor não são poesia, tentaram ser, aspiração noturna. A memória infantil e o outono pobre vazam no verso de nossa urna diurna. O que é poesia? O belo não é poesia, e o que não é poesia não tem fala. Nem o mistério em si, nem velhos nomes poesia são. Coxa, fúria, cabala. Então desanimamos. Adeus tudo. A mala pronta, o corpo desprendido, resta a alegria de estar só e mudo. De que se formam nossos poemas? Onde? Que sonho envenenado lhes responde, se o poeta, um ressentido e o mais são nuvens? A gente vê que esse poema é um outro exemplo de um texto que reflete sobre o que é o poema. E a gente vê que é um tom muito mais ressentido mesmo, né? Como o próprio texto diz.
do que o do Leminski, por exemplo, uma linguagem muito mais séria e dura, né? e negativa, né? Como ele vai negando. Poesia não são impactos de amor, não é a memória infantil, não é o belo, nem o mistério, nem velhos nomes. E ele vai terminando com esse desânimo. Então desanimamos, adeus tudo, né? De ver que ele não consegue localizar o que é um poema, mas no entanto está num poema, e num poema de forma fixa, né? Um soneto decassílabo, né? Uma forma clássica, consagrada, assim, numa métrica fixa também. Então a gente vê essa espécie de... que é uma coisa que o Drummond, inclusive, trabalhava bastante, essa não sei se a ambiguidade é uma boa palavra, mas esse movimento de não conseguir reconhecer poesia nas coisas, mas ver que por trás desse não reconhecimento e desse desânimo tem uma poesia agindo. É um poema que age no nosso próprio ressentimento também, de negar a poesia. Sim. E essa estranha negação, né? Que é uma negação produtiva, né? Que ainda que se negue, se escreve um poema. Sim. O resultado é um poema. Eu vou ler um terceiro poema. É um poema da Anna Martins Marques, que é uma poeta contemporânea também. É um poema que se chama Segundo Poema, de um livro em que os poemas eles refletem aspectos do próprio livro. Então você tem um poema que se chama capa, um que se chama título, um que se chama primeiro poema, depois você tem o segundo poema. Então esse é o segundo poema do livro, um poema sobre ser um segundo poema de alguma forma. Então, segundo poema. Agora supostamente é mais fácil, o pior já passou. Já começamos, basta manter a máquina girando, pregar os olhos do leitor na página, como botões numa camisa ou um peixe preso ao anzol, arrastando consigo a embarcação que é este livro, torcendo para que ele não o deixe. Para isso só contamos com palavras, estas mesmas que usamos todo dia, como uma mesa, um prego, uma bacia, escada que depois deitamos fora. Aqui elas são tudo que nos resta, e só com elas contamos agora. Esse é um outro soneto, novamente, e ele traz essa outra reflexão, talvez, também eu acho que é um poema bem reflexivo, né? Meditativo sobre a sua própria condição, e traz essa dimensão da necessidade de manter o leitor na página, né? Mesmo que nem a gente lembrar do poema do Drummond, essa negação não é o que não é a poesia, e do ressentimento do poeta de não encontrar poesia em nada, e no entanto isso está sendo colocado num poema e a gente fica ali lendo, né? Essa coisa que a palavra a gente vai indo de um verso para o outro, esse momento de leitura da poesia que nos prende àquela reflexão, aquele pensamento que faz a gente pensar aquilo que o poema pensa, e que para isso depende dessa materialidade das palavras, né? A gente só tem as palavras, tudo isso é feito com palavras, toda essa reavaliação do próprio pensamento ocorre na materialidade das palavras, na sua continuidade, na forma como elas prendem o leitor ao longo da leitura. Então, até essa dimensão de como a poesia opera aparece como tema que a poesia investiga através do seu próprio fazer. Sim. Esse é um poema que a gente quis trazer para exemplificar bem isso. Bom, e depois da leitura, né, e discussão, a gente abriu para todos que quisessem comentar algo sobre os poemas que a gente leu. Então, depois dessa discussão, depois da gente discutir sobre esse sentido de poesia que a gente está trabalhando, né, na oficina, que é a poesia como algo que faz pensar, e lendo esses poemas que são exemplos, né, desse exercício de pensamento, de aproximação do poema com outras coisas, para além, né, do âmbito do belo, enfim, do
belo e do que foi por muito tempo considerado poético, né? Que o Lucas falou um pouco antes. Então, depois de tudo isso, a gente pediu para que a turma, e a gente pede agora para vocês que estão nos assistindo, que vocês respondam a questão seguinte: o que a poesia e X têm em comum? E vocês vão substituir esse X por uma das palavras que a gente disse para vocês mais no começo desse encontro, né, que foram as palavras ditas pelos participantes, né, da oficina e que a gente pode repetir agora. São cadeira, caneca, tigela, antena, garrafa, água, retrato, peste e lembrança. Então vocês vão substituir o que a poesia e a cadeira têm em comum. E vocês vão fazer isso com todas as palavras. Mas quem está fazendo o exercício em casa, como não tem um grupo oferecendo palavras aleatórias, só a gente oferecendo as palavras que foram dadas, vocês podem buscar palavras aleatórias se quiserem. Por exemplo, abrir um livro em qualquer página, primeira palavra que você bater o olho, você pega essa palavra e faz o exercício com ela. Então, ou um dicionário, ou um jornal, uma revista, qualquer coisa. Ou pedir para alguém te falar uma palavra aleatória e aí você faz o exercício com essa palavra. O que a poesia e essa palavra têm em comum. E o exercício seguia depois de anotar todas essas perguntas, cada um dos participantes escolheu uma delas e respondeu. Uhum. Então, a gente sugere que vocês também façam isso. Se quiserem pegar uma palavra aleatória e fazer ela e responder, ou pegar várias palavras aleatórias, escrever todas as perguntas e depois escolher uma e responder. O que a poesia e essa coisa têm em comum, tentar oferecer uma resposta para essa pergunta. E a gente deu um tempo, né, para eles fazerem isso ao vivo, e depois cada um leu a questão que tinha respondido, e as respostas foram muito, muito boas e muito diversas, assim, né, nessas aproximações entre palavras, né, e campos semânticos aparentemente tão distantes. Então foi muito legal ver a resposta de cada um e comentar né, a aproximação que cada um conseguiu fazer. E depois dessa discussão, já encaminhando para o final desse primeiro encontro, a gente trouxe um outro poema, o último poema desse primeiro dia, que é um poema de uma poeta norte-americana do século XIX, chama Emily Dickinson, e a gente trouxe esse poema para encaminhar para o exercício que os participantes, vocês, devem fazer para o próximo encontro, né? Então, o Lucas pode ler esse poema. Vou ler o poema da Emily Dickinson. Habito na possibilidade, uma casa mais bela do que a prosa, em portas superior, de quartos como cedros, impregnáveis ao olhar, e por telhado duradouro os telhados do céu. De visitantes a mais bela, isto para a ocupar. O abrir largo as minhas mãos estreitas para colher o paraíso. A gente quis colocar esse poema com uma imagem que associa a poesia a uma espécie de habitação, mas que em nenhum momento é dito como a poesia, né? Ela diz, habito na possibilidade, uma casa mais bela do que a prosa. Então ela de uma certa forma opõe o que seria a prosa, que geralmente é oposto à poesia, como a possibilidade. E fala desse exercício de abrir largo as minhas mãos estreitas para colher o paraíso. Você quer apresentar o exercício? Acho que, enfim, o que interessa bastante nesse poema, primeiro é uma primeira aproximação entre poesia e casa, né? Porque ela traz essa ideia de habitar e traz imagens de uma casa, né? Tal qual a gente conhece. Então, ela menciona a palavra casa,
ela traz os quartos e telhados, a ideia de visitante, de ocupar esse lugar. Então a gente achou interessante para começar a pensar essa aproximação, né? Até aqui a gente trabalhou a ideia de poesia como essa ideia de expansão, de fazer pensar, daí a possibilidade de aproximar a poesia de palavras completamente aleatórias e aparentemente distante do que seria a poesia. Então acho que esse poema ele é esse começo, assim, né, de aproximação entre poesia e casa. Então a gente vai pedir para vocês que vocês respondam para a gente discutir, né? Foi o que a gente fez no nosso primeiro encontro, discutir no dia seguinte, que é que vocês respondam a pergunta: o que a casa e a poesia têm em comum? E é isso, né? Não importa, não se preocupem em fazer um poema, né? Como os que a gente viu, né? Um soneto ou qualquer coisa do tipo, assim, não se preocupem tanto com, enfim, essa preocupação de fazer literatura, de ter uma espécie de ambição nesse sentido. É realmente um primeiro exercício, e lembrando da poesia como essa possibilidade de pensar e também não perder nunca a dimensão de diversão que pode ter, né? Como o exercício que vocês fizeram antes, né? Como podem surgir coisas muito inusitadas que podem ser divertidas e então não se apeguem a uma suposta seriedade da poesia. Né? A gente falou muito em pensamento, em reflexão, e às vezes isso tem um teor quase grave, assim, né? De algo muito sério. Não que não seja sério, mas a gente não quer que vocês percam algo que é muito precioso para a poesia, que é essa dimensão do inusitado e do jogo e mesmo da diversão, assim. Então, acho que a gente quer que vocês façam esses exercícios levando em consideração tudo que a gente disse e também isso, assim, tentar sair um pouco desse peso e dessa ambição de que eu preciso fazer grande literatura, né? Porque aqui é o espaço de se perguntar também o que seria uma grande literatura, não seria um grande poema. Enfim. Inclusive, essa ideia de oficina, né? E de uma oficina que se organiza com exercícios. Porque essa retrospectiva histórica até que a gente fez para falar do que é um poema moderno, por colocar a coisa numa perspectiva histórica, parece que é um grande movimento e que ao fazer isso, escrever poesia ou pensar sobre isso, a gente está participando de um grande movimento histórico. Mas o movimento histórico ele acontece independente da gente querer achar que a gente está fazendo a revolução ou não. A poesia ela pensa nesses níveis, mas não é necessário no ato de escrever, não é exatamente isso que acontece, né? A ideia de exercício ela tem a ver com a possibilidade de considerar que encontrar uma fala interessante ou encontrar algo inusitado ou que a poesia seja uma espécie de exploração não é algo que se dá simplesmente pela vontade. Eu quero refletir, eu quero fazer isso, então eu vou lá e faço. Muitas vezes, quando a gente tenta sair da gente mesmo, pensar diferente do que a gente já pensa, descobrir um enunciado que a gente nunca conheceu ou alguma coisa assim, a gente não consegue por simples vontade. Eu quero fazer isso e a gente descobre coisas, né? É preciso, a tendência natural é a gente reproduzir comportamentos, reproduzir pensamentos. Então a ideia de exercício, associar a poesia a um exercício, tem a ver com isso, com você se colocar diante de situações inusitadas, de associações inusitadas, e em geral se deixar levar, e é só retrospectivamente, às vezes vendo o que você fez, o que você acabou pensando naquele contexto, que você talvez vá descobrir retrospectivamente que você produziu algo, né? A poesia ela tem essa dimensão de não se dobrar à nossa simples vontade de produzir. Então por isso que a gente pensa esses exercícios e o exercício como algo que deve ser considerado com alguma leveza, como um jogo, como uma brincadeira. Uma relação leve e prazerosa
com a palavra e com os sentidos todos. E talvez depois, retrospectivamente, vendo o que foi feito, talvez a gente descubra coisas que deem um assombro, algo maior do que o simples jogo. Mas vamos seguir com os exercícios pensando nesse jogo, né? Sim. Bom, no segundo dia, né, da nossa oficina, a gente começou o encontro pedindo para que os participantes lessem, né, as suas produções, que era aquela resposta à pergunta o que a poesia e a casa têm em comum. E, de novo, né, essas respostas foram as soluções encontradas assim pelos participantes foi muito diversa, né? E então a gente ficou um tempo discutindo e a gente também deixa o convite a quem estiver nos assistindo agora e quiser fazer algum comentário, né, no vídeo aqui, a gente pode responder vocês. Se vocês quiserem expor nos comentários a produção que vocês fizeram, fiquem à vontade, a gente vai gostar muito de ler e de comentar. Então, a gente começou lendo, e daí algo que é importante a gente ressaltar, que é, enfim, algumas pessoas, né, que têm o hábito de ler e de escrever poesia, já tem esse costume, né, mas que vale ser mencionado porque é algo de fato muito importante no processo de escrita de um texto, né? Não só poesia, assim, qualquer texto, eu acredito, que é ler em voz alta o que se escreveu, né? Se você tem a possibilidade de ler para outra pessoa, ótimo, né? Mas se não, não. Lê em voz alta e faça esse exercício de se escutar e, enfim, se for o caso, grave para se escutar com mais atenção, enfim, ter essa perspectiva que é sempre um pouco estranha de se escutar, de se ver mais de fora possível, assim. Por quê? Porque existe algo na poesia, a dimensão sonora é algo constituinte, assim, né, do texto poético. E existe algo na poesia que vai se resolver pelo ouvido, né? Algumas decisões que os poetas tomam, né, que nós, enquanto escrevemos, tomamos, se dá pelo som, né? A gente vai optar por uma construção ou outra, por uma palavra ou outra, pelo modo como ela soa, né? Então, acho que é importante vocês terem isso em mente, né? De sempre ler em voz alta o que vocês escreveram para conseguirem tomar decisões mais conscientes, assim, sonoramente conscientes. Inclusive, isso é uma discussão que teve na oficina, que um participante comentou sobre isso, sobre entoação. Acho que foi algum comentário sobre alguns poemas que parecem mais difíceis de ler do que outros, e não saber muito bem qual a entoação. Se haveria um modo correto de né? ler poemas, né? Sim, e a gente comentou sobre isso, sobre como existe aí uma aproximação da poesia com a música mesmo, né? A poesia ela parece quase como uma partitura às vezes, porque a entonação da voz, e a entonação é uma parte constituinte da fala, não está no papel, né? Ela não fica. Ela só aparece quando você lê em voz alta. Mesmo quando a gente lê em silêncio na nossa cabeça, a gente dá uma entonação, mas ela ainda é muito vaga, né? A gente não é afetado por essa entonação da mesma forma que quando a gente é obrigado a realmente entonar com a voz e escutar essa música da fala, né? E dependendo da forma como a gente lê, da forma como a gente entoa um poema, a gente acaba influindo no efeito que ele causa e no sentido do que está sendo dito. Então é interessante considerar isso, inclusive, para se ler e se experimentar isso, ver como que, às vezes, alguns poemas parece que chamam a uma certa entonação, às vezes não, às vezes você consegue ler de formas muito diferentes do mesmo poema, e essa exploração dessas possibilidades de sentido, algumas que ver qual que combina, qual que não combina, por que alguma combina e outra não, ou o que acontece, às vezes você começa a ler de uma forma e acaba lendo de outra, porque o poema te força, te leva a entoar ele de uma outra forma,
E você notar essa diferença tem a ver com sofrer os efeitos do poema, né? Você perceber como que ele muda a sua forma de usar a fala, assim. Sim. Então, não existe maneira correta de ler poesia, mas algo que tem uma importância muito grande na leitura de poesia é essa atenção para essa dimensão da fala, que é a entoação, e que participa da palavra, né? Apesar dela não estar ali no texto. Sim. Bom, sobre o exercício, né? Esse exercício do que a poesia e a casa têm em comum, como aquele que a gente fez no primeiro encontro, né? Ao vivo, que também era um exercício de aproximação, eles são exercícios que para possibilitar o alargamento do sentido de cada palavra, né? E do seu respectivo campo semântico e sonoro, né? Então, palavras aproximadas, né? Elas permitem, elas provocam e estimulam a criação de algo mais fresco, assim, né? Então, a possibilidade de pensar algo, não sei se novo, mas algo mais inusitado, né? E isso, a surpresa, o estranhamento, o inesperado, são situações que não definem o que é a poesia, né, como a gente já disse, mas que podem compor uma parte significativa, né, do que ela produz, do que ela pode ser. E acho que um comentário importante de ser feito, né, sobre o resultado dessas produções, né, é que acho que a lição que eles passam, né, que é uma lição sobre o que é poesia, é que o poema ele ensina a não esperar explicações, né? Ele é esse tipo de linguagem que não é da ordem da explicação. E acho que ele é um lugar muito importante justamente por isso, né? Por ser esse lugar que escapa do discurso explicativo, né? Que, enfim, é o tipo de discurso geralmente no qual a gente está mais exposto, né? Então, acho que essa é uma das preciosidades assim, da poesia. E daí a gente trouxe para ler, nesse segundo encontro, outro conjunto de poemas que agora vão falar mais especificamente dessa aproximação possível entre poesia e casa. Então, eu vou ler para vocês um desses poemas que a gente trouxe, que é um outro poema da Ana Martins Marques, que é uma poeta de BH contemporânea, e esse poema ele foi tirado, na verdade não é o poema inteiro, é um trecho do poema, que está num livro chamado Como Se Fosse a Casa, uma correspondência, que é um livro muito interessante, porque ele é resultado de uma escrita conjunta entre a Ana Martins e um poeta que se chama Eduardo Jorge. Então eu vou ler para vocês agora. Quando alugamos um apartamento, alugamos uma paisagem, alugamos vizinhos com os quais cruzamos no elevador a temperatura das manhãs, determinados barulhos, certas incidências do sol, poeira, alugamos as palavras que nos dirigem os porteiros, as distâncias relativas dos lugares que frequentamos, alugamos os lugares que passamos a frequentar, o cheiro da tinta, o toque dos tacos, alugamos o direito de dizer que aí moramos, o salvo-conduto para entrar e sair, e mesmo a permissão para morrer aí. Alugamos a memória futura de um apartamento e o direito de metê-lo num poema. Escrever alguma coisa e dar-lhe o meu nome, como num contrato de aluguel, são minhas essas palavras de outros. Por direito são minhas, até não serem mais. São de outros, são minhas, são os termos do contrato. Acho que esse poema, esse trecho, né, desse poema, ele explora bem assim, essa dimensão de um alargamento, né, da ideia de casa, né, que uma casa está para além
da sua construção, da sua materialidade ali, né, física e tal. Então, a possibilidade de pensar que a casa tá para além disso, né, tá para além da construção. Ela é também uma paisagem, né, ela é também uma vizinhança, ela é conversa, ela é também o taco, o telhado, as portas, mas é também a poeira que entra só ali. Assim, né? Então, acho que a gente trouxe esse poema para começar esse alargamento, continuar essa ideia de alargamento do que pode ser a casa, né? A casa para além dessa construção, enfim, que a gente tem na nossa cabeça, né? Mas como também uma possibilidade de fundo, assim. Acho que serve como um exercício pra gente considerar que, é lógico que todo mundo sabe o que as palavras querem dizer quando a gente fala a língua, né? A gente sabe falar português, a gente sabe o que a palavra casa quer dizer, é uma palavra que participa do nosso cotidiano. Se eu falar pra você, pensa numa casa, você vai pensar em uma casa. Mas ao mesmo tempo, existe um texto de um poeta francês chamado Valéry que tem uma imagem interessante que ele diz que é como se fosse uma vala com uma pequena tábua em cima, e que se ele atravessa correndo, ele chega do outro lado facilmente, mas se ele parar no meio, é possível que ele perca o equilíbrio e caia dentro da vala, dentro do vazio. E que com as palavras é a mesma coisa, né? Quando a gente vai passando rápido por elas e usando elas para tudo que a gente usa elas no nosso cotidiano, elas funcionam e elas vão passando e a gente sabe o que está sendo falado. Mas se você para e começa a olhar muito atentamente, para em cima de uma palavra, você provavelmente vai cair numa espécie de vazio ali dentro. Ela é como se, por exemplo, a palavra casa que está em questão aqui, ela cai quase que num infinito, assim, né? Porque a casa, ela não existe fora das nossas experiências com a casa, e essas experiências quais são, né? A casa é dormir na casa, a casa é chegar em casa, chegar nessa casa e não em outra. As casas que já se morou é a casa da infância, é a casa... não é só uma construção abstrata, né? Não é só a casa do arquiteto ou alguma coisa assim. Então, esse poema da Ana Martins Max foi uma primeira abordagem que a gente quis trazer desse encontro com o infinito da casa, com a casa como símbolo, como algo que vai se desdobrando nas suas possibilidades de ser. E agora eu vou ler um outro poema que eu acho que também é um exercício nesse sentido. É um poema do Herberto Helder, que é um poeta português, e o poema ele se chama Prefácio, porque é um poema que é o primeiro poema do primeiro... É na verdade o segundo livro, mas como se fosse o primeiro livro que ele publicou. O primeiro livro que ele publicou era apenas um poema, e aí depois ele publicou um outro livro com vários poemas, e o primeiro desses poemas era o Prefácio. E ele publicou várias obras completas ao longo da vida dele, reuniões da poesia toda, antologias, e esse poema sempre apareceu como o primeiro poema do livro. Então é como se fosse um prefácio da obra dele mesmo. E talvez seja bom eu fazer uma introdução, porque muita gente, quando lê o Herberto Helder, tem dificuldade. Inclusive pessoas que costumam ler poesia, às vezes dizem que não conseguem ler Herberto Helder porque acham um poeta muito difícil. E, inclusive, dizem também, ele mesmo, em alguma ocasião, disse sobre ser um poeta obscuro, e ele é chamado de um poeta obscuro. Mas eu acho importante trazer esse poema dentro de tudo isso que a gente já apresentou aqui, de não ter medo nem se perder no incômodo que pode causar ler um poema cujo sentido não é evidente de cara, cujo sentido não é uma reflexão, por exemplo. Todos os poemas que a gente trouxe até agora, dá para se falar mais ou menos sobre o que eles estão falando, né? Sobre o que eles estão refletindo. Está refletindo sobre o que é poesia, sobre o que é uma casa. A poesia dele não é uma poesia reflexiva, ela é uma poesia de apresentação de imagens. Inclusive na oficina foi falado sobre como parece um tanto quanto cinema, uma montagem de imagens, cortes, uma coisa que vai passando assim. E é uma coisa que ele também escrevia sobre a poesia como cinema, como filme. Então eu vou ler esse poema, é um poema onde ele fala sobre casas. A casa é um símbolo recorrente na obra dele. E é um poema um pouco longo, mas vale a pena ser lido. Falemos de casas.
do sagaz exercício de um poder tão firme e silencioso como só houve no tempo mais antigo. Estes são os arquitetos, aqueles que vão morrer, sorrindo com ironia e doçura no fundo de um alto segredo que os restitui à lama, de doces mãos irreprimíveis. Sobre os meses, sonhando nas últimas chuvas, as casas encontram seu inocente jeito de durar contra a boca sutil rodeada em cima pela treva das palavras. Digamos que descobrimos amoras, a corrente oculta do gosto, o entusiasmo do mundo. Descobrimos corpos de gente que se protege e sorve, e o silêncio admirável das fontes. Pensamentos nas pedras de alguma coisa celeste, como fogo exemplar. Digamos que dormimos nas casas, e vemos as musas um pouco inclinadas para nós, como estreitas e erguidas flores tenebrosas, e temos memória, e absorvente melancolia, e atenção às portas sobre a extinção dos dias altos. Estas são as casas. E se vamos morrer nós mesmos, espantamo-nos um pouco e muito com tais arquitetos, que não viram as torrentes infindáveis das rosas, ou as águas permanentes, ou um sinal de eternidade espalhado nos corações rápidos. Que fizeram estes arquitetos destas casas? Eles que vagabundearam pelos muitos sentidos dos meses, dizendo: aqui fica uma casa, aqui outra, para que se faça uma ordem, uma duração, uma beleza contra a força divina? Alguém trouxera cavalos, descendo os caminhos da montanha. Alguém viera do mar. Alguém chegara ao estrangeiro coberto de pó. Alguém lera livros, poemas, profecias, mandamentos, inspirações. Estas casas serão destruídas. Como um girassol elaborado para a bebedeira, insistente no seu casamento solar, assim se esgotará cada casa esbulhada de um fogo, vergando a demorada cabeça para os rios misteriosos da terra, onde os próprios arquitetos se desfazem com suas mãos múltiplas, as caras ardendo nas velozes iluminações. Falemos de casas. É verão, outono, nome profuso entre as paisagens inclinadas. Traziam o sal, os construtores da alma. Comportavam em si restituidores deslumbramentos, em presença da suspensão de animais e estrelas. Imaginavam bem a pureza, com homens e mulheres ao lado uns dos outros, sorrindo enigmaticamente, tocando uns nos outros, comovidos, difíceis, dadivosos, ardendo devagar. Só um instante em cada primavera se encontravam com o junquilho original. Arrefeciam o resto do ano. Eram breves os mestres da inspiração. E as casas levantavam-se sobre as águas ao comprido do céu. Nas casas, arquitetos, encantadas trocas de carne, doce e obsessiva, tudo isso está longe da canção que era preciso escrever. E de tudo, os espelhos são a invenção mais impura. Falemos de casas, da morte. Casas são rosas para cheirar muito cedo ou à noite, quando a esperança nos abandona para sempre. Casas são rios diuturnos, noturnos rios celestes que fulguram lentamente até uma baía fria que talvez não exista, como uma secreta eternidade. Falemos de casas como quem fala da sua alma, entre um incêndio, junto ao modelo das searas, na aprendizagem da paciência de vê-las erguer e morrer com um pouco de beleza. Muita coisa pode ser falada a partir desse poema. Às vezes também a gente pode, e é importante não falar muito a partir de um poema, porque não se trata de transportar o poema para outras palavras além das que ele já disse. Eu queria só destacar algumas coisas para a nossa oficina sobre, por exemplo, como falar de casas passa por falar de muitas outras coisas. Se a gente for lendo, às vezes, retrospectivamente as imagens do poema, a gente vê que ele termina falando: falemos de casas como quem fala da sua alma, e quem fala da sua própria alma fala de tudo o que é, né, de alguma forma. Então a gente vê
essa espécie de explosão total do sentido de casa, da palavra casa, como que ela, o sentido que ela assume dentro de uma frase ou de alguma enunciação, ele é provisório de alguma forma, é um sentido que ele vai só se sustentando ao longo das enunciações seguintes. E, e como a poesia pode trabalhar nesses saltos imagéticos, nesses saltos de campos semânticos, a ideia de casa também vai se desdobrando em possibilidades que tendem ao infinito. Elas não são infinitas porque elas acabam sendo só aquelas que a gente explorou e a gente não explora infinitamente. Mas existe uma abertura do sentido da casa a ser explorado. E a gente achou que esse poema poderia trazer uma experiência dessa abertura. E a gente trouxe mais um poema, um poema do Drummond, chama Liquidação, que vai seguir nessa questão também da precariedade das palavras, assim, né? E desse alargamento do sentido da casa. Então eu vou ler para vocês. A casa foi vendida com todas as lembranças, todos os móveis, todos os pesadelos, todos os pecados cometidos ou em vias de cometer. A casa foi vendida com seu bater de portas, com seu vento encanado, sua vista do mundo, seus imponderáveis, por 20 contos. Então, de novo, essa casa que é muito mais do que a sua construção, né? Ela é tudo que habita nela, né? Que perpassa essa casa. E esse conjunto de experiências que esse sujeito experimentou nesse espaço, né? Uma coisa que eu acho que é importante considerar, que nem a gente falou do exercício como algo que a gente explora um exercício, como um jogo de palavras, de possibilidade de sentido, mas em geral é só quando a gente retorna a ele retrospectivamente que a gente vai ver se algo ali se produziu ou não. Nesse exercício de perceber como a palavra, a ideia de casa é um símbolo de sentido provisório que se desdobra em muitas possibilidades, esse encontro que a poesia, nosso encontro com a poesia pode fazer isso com o sentido da palavra, é importante também considerar o movimento de regresso, que é o fato de que a palavra casa aponta para um objeto específico do mundo, né? A casa, na poesia, de repente, falar de casa é falar da alma, é falar da morte, é falar de rosas, e imagens, histórias. Mas a casa não deixa de ser ainda a casa. Então, quando a gente pensar o jogo, quando se pensar a casa, isso que a gente normalmente entende por casa, vê aí todo esse jogo de sentidos e de possibilidades que a poesia nos mostrou entrar na realidade. Então, quando o Drummond fala desse... É um poema com um tom um pouco indignado, né, de tudo isso que é a casa foi vendido por 20 contos, né? Eu não sei nem dizer quantos seriam 20 contos traduzido em reais. Não sei se é muito ou é pouco, mas a questão é que não importa quanto seja, é pouco. Né? Porque é uma espécie de valor que o fato dele ser traduzido no valor do dinheiro é que está o problema. Né? É um poema indignado com essa tradução da casa em mercadoria. Então acho importante perceber esses dois movimentos, tanto da explosão do sentido da palavra, perceber que casa não é só o que a gente normalmente acha que é uma casa, mas ao mesmo tempo perceber que isso tudo que uma casa pode ser entra na realidade para transformar aquilo que é realmente uma casa. Falar de casa é falar de uma coisa específica, ainda que seja falar de tudo aquilo. Né? Uhum. A gente falou dessa precariedade da palavra, né? Essa possibilidade de desconstrução e construção de novos sentidos, né? A partir dos exercícios que a gente tem feito, enfim. E como o poema é também um lugar da desconstrução, né? O lugar da não afirmação de si, né? Desse próprio sujeito que escreve. Assim. É também a possibilidade
de ser outro, né? Para além, diferente de si mesmo, né? Alguém que vai existir. Nós, quando escrevemos, a gente tem a possibilidade de existir a partir daquele texto, né? Aquele texto ter uma outra existência que não se resume à nossa existência empírica, né? Então, essa voz do poema, esse eu que pode aparecer e aparece nos poemas, não ser um eu que corresponde, né, inteiramente ao eu Mariana, ao eu Lucas, assim. Essa possibilidade também, e que vocês experimentem isso e tenham essa consciência de que ao falar da casa, porque a casa é algo, pensar em casa sempre é algo muito subjetivo, muito íntimo, né? E que está ligado às nossas experiências também. Mas a poesia é também um lugar de forjar experiências, né? E ainda que a gente não tenha intenção, é sempre isso que acontece, né? A gente é incapaz de, no texto, seja ele poético ou não, transcrever completamente a nossa subjetividade e a nossa intimidade, né? Então, ter essa consciência e assumir esse risco, que é também um prazer, assim, de se desfazer de si. Não sei se ficou claro. E então, nesse segundo dia, a gente propôs um outro exercício para ser escrito para o dia seguinte. E esse exercício foi proposto a partir de um outro poema que eu vou ler, um poema do Ferreira Goulart, chamado A Casa, está no livro Dentro da Noite Veloz. Eu vou primeiro ler o poema e depois explicar o exercício que foi feito a partir dele. Debaixo do assoalho da casa, no talco preto da terra prisioneira, quem fala? Naquela noite menor, sob os pés da família, naquele território sem flor, debaixo das velhas tábuas que pisamos, 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 quando o sol ia alto, quando o sol já morria, quando o sol já morria e eu morria. Quem fala? Quem falou? Quem falará? Na língua de fogo azul do país, debaixo da casa? Fala talvez ali a moeda que uma tarde rolou, a moeda que uma tarde rolou, e se apagou naquele solo lunar. Fala talvez um rato que nos ouvia de sob as tábuas e conosco aprendeu a mentir e amar. No nosso desamparo de São Luís do Maranhão, na Camboa, dentro do sistema solar, entre constelações que da janela víamos num relance. Fala talvez o rato morto fedendo até secar, e ninguém mais, e o verão, e as chuvas torrenciais, e a classe operária, as poucas festas de aniversário não falam? A rede suja, a pilha na janela, o girassol no saguão clamando contra o muro, as formigas no cimento da cozinha, Bizusa, morta, Maria Lúcia, papai, mortos, não falam. Mas gira, planeta, gira oceanos azuis da minha vida, sonhos, amores, meus poemas de ferro, minha luta comum. Gira, planeta. E sobre as tábuas, a nossa vida, os nossos móveis, a cadeira de embalo, a mesa de jantar, o guarda-roupa com seu espelho onde a tarde dançava rindo, feito uma menina, e as janelas abertas, por onde o espaço, como um pássaro, fugia, sobrevoava as casas e rumava num sonho para as cidades do sul. Esse poema ele vai encaminhar para o exercício que eu queria destacar dele, um contraste que ele estabelece, né, entre o que está debaixo da casa. A casa é construída sobre um chão e esse chão desaparece, né? A gente ocupa o chão com a casa e ele começa o poema se perguntando sobre esse lugar, né? Debaixo do assoalho da casa, no talco preto da terra prisioneira, quem fala? Então é um poema que trata disso que eu chamaria de o negativo da casa. É um espaço que não é a casa, mas que sustenta a casa. A casa só pode estar onde ela está, porque esse pedaço de chão foi coberto pela casa. E o poema, a maior parte dele se passa se perguntando o que é que fala nesse negativo da casa.
que voz que soa e o que passa a habitar o negativo da casa, nesse território sem flor que ele chama, né? Se perguntando uma moeda que uma tarde rolou, quer dizer, um resquício de alguma coisa, a moeda uma tarde rolou, o resquício de algum dia passa para o negativo da casa. Talvez um rato, né, um animal um pouco intruso, mas que ali ele vai aprendendo a mentir e a amar. Ele fala das memórias pessoais dele, né, de poeta. Ele é de São Luís do Maranhão, no bairro da Camboa, mas ao mesmo tempo dentro do sistema solar, entre constelações que da janela víamos num relance. Quer dizer, algo que você vê pela janela da casa, que está no espaço lá fora, fora do planeta inclusive, mas de alguma forma isso não está na casa, isso está no espaço negativo da casa, isso está no chão debaixo da casa. E vai se perguntando sobre as chuvas torrenciais, o verão que passou, a classe operária, as festas de aniversário, os mortos, né, as pessoas da família que morreram. E de repente ele passa para o espaço positivo, né? Mais gira, o planeta gira, oceanos azuis da minha vida. E essa totalidade, oceanos azuis da minha vida, sonhos, amores, meus poemas, minha luta comum. E sobre as tábuas, a nossa vida. Né? E começa a falar disso que está sobre as tábuas da casa, sobre o chão. Os nossos móveis, a cadeira, a mesa de jantar, tudo dançando e saindo pela janela, né? Para o espaço como um pássaro que fugia, sobrevoava as casas. Então, dessa casa ele já sai para sobrevoar todas as outras casas. Ele termina falando rumando para as cidades do sul. Esse poema ele foi escrito provavelmente no período em que o Ferreira Goulart teve exilado. Ele se exilou em vários países, mas um dos países no qual ele se exilou foi na União Soviética. Então é possível que talvez quando ele fala em cidades do sul, ele talvez tenha escrito esse poema lá. Né? E vários poemas têm um tom autobiográfico. Né? Então ele estava ao norte de onde para onde ele gostaria de voar, né? De alguma forma. Então esse poema ele vem para introduzir o próximo exercício. O próximo exercício é o seguinte. A gente queria primeiro que vocês pensassem o que não é a casa, no sentido de que o que é esse espaço negativo da casa. A ideia de que algo não é a casa, não é porque a casa pode ser muitas coisas, como a gente viu nos poemas, que o sentido vai se alargando da casa, que ela é tudo. É possível também estabelecer uma fronteira e dizer isso não é a casa. Ainda que esse não ser a casa seja ser o chão que está debaixo da casa também, né? Pode ser isso não é a casa porque isso está sustentando a casa, não sendo ela. Isso está no negativo dela. Mas pensasse isso, algo que não é a casa. Então pensasse o que não é a casa. Mas o exercício não é só isso. Vocês vão pensar algo que não é a casa e vão escrever. Tal coisa não é uma casa. Mas a frase vai ter uma segunda frase, que seria: mas essa coisa pode ser uma casa se... E aí vocês vão completar de novo. Então, a fórmula geral seria: A não é uma casa, mas A pode ser uma casa se B. E a ideia é que siga adiante. E aí vocês escrevam: B não é uma casa, mas B pode ser uma casa se C. C não é uma casa, mas C pode ser uma casa se D. E vocês chegam pelo menos até a letra E. Né? Propôs como exercício pelo menos 5 coisas vocês pensando: esta coisa não é uma casa. Mas ela poderia ser, ela poderia, né, subir do chão para dentro da casa, ela poderia passar a ser parte da casa, se essa outra coisa acontecesse, se essa outra coisa fosse verdade, se essa outra coisa fosse o que é o caso. Mas essa outra coisa em si também não é uma casa. Pensar que essa coisa não é uma casa. Mas o que seria necessário para que isso fosse uma casa? E fosse fazendo esse exercício de pensar o que não é uma casa, mas o que pode acontecer para que o que não é uma casa seja uma casa. E, novamente, que isso não é uma casa. Em seguida, a gente propôs 5 coisas, mas pode-se fazer o quanto se quiser, o exercício. Sim. Buscando, lógico, aproveitar ele, que seja agradável. Aí a gente chegou no nosso 3º dia de oficina. Como todos os dias, a gente começou conversando sobre o exercício que foi passado no dia anterior, então durou pelo menos uma meia hora essa conversa sobre as respostas que os participantes trouxeram. E para o 3º dia a gente trouxe
mais um poema. Esse é um poema mais longo, a gente trouxe um só, de uma poeta chamada Marília Garcia. O que a gente quis trazer com esse poema, ele é também uma preparação para o próximo exercício, é uma experiência de extensão do tempo, uma experiência de alargamento da atenção e do tempo. É um poema cuja leitura promove isso. Não só esse poema, mas muitos poemas dessa autora trabalham com isso, com essa extensão da atenção e com uma espécie de vaguear da atenção através do tempo. E na oficina cada um leu uma página do poema, e isso foi uma experiência muito legal de ver o poema aí passando de uma voz para outra. Até porque a Marília trabalha muito nos poemas dela, na poética dela, tem muito isso de intromissão de vozes, né? De trazer para dentro do poema dela vozes que destoam da voz que estava acontecendo até então no poema, assim. Às vezes elas vêm com aspas, às vezes elas vêm em itálico, então de repente você não sabe exatamente quem está falando, né? Porque ela aproveita muito falas que ela escuta, diálogos de cinema, enfim, isso tudo vai entrando no poema. Então, ter essa experiência de leitura em voz alta com diferentes vozes, acho que foi bem enriquecedor, assim, para o poema. Sim. Mas nesse vídeo, vamos nós dois ler o poema, a gente vai revezar, cada um vai ler uma página. E é isso, depois a gente conversa um pouco sobre ele. Esse poema, ele tá no livro Teste de Resistores, é o poema que encerra o livro. Ontem foi o dia mais quente do ano em São Paulo. Viemos morar em São Paulo no inverno, e fazia muito frio. Viemos morar em São Paulo no inverno e as noites eram geladas e as manhãs iluminadas. Tinha que sair todos os dias de cachecol vermelho com um casaco de lã e uma jaqueta de couro por cima. Mas mesmo assim, o vento gelado queimando o rosto, as mãos geladas, a orelha gelada. Ontem foi o dia mais quente do ano em São Paulo e o Léo perguntou se antes do inverno não tinha feito calor. Será que em janeiro não fez calor? Ele perguntou. Eu ainda não tinha visto calor em São Paulo, mas viemos morar em São Paulo no inverno e fazia muito frio. O calor aqui é seco. Parece que vou secar as mãos, a garganta. O nariz parece que tudo vai secar. Tivemos que comprar um umidificador de ar. No amuleto do Roberto Bolanho, a Auxílio diz que a poeira da cidade do México deve vir de todos os vasos que são quebrados na cidade do México. Fiquei pensando de onde virá essa secura de São Paulo. Mas aqui não vejo poeira. Deveria existir poeira, mas aqui não vejo poeira. Se existisse poeira, poderia ser dos cacos das coisas quebradas todos os dias na vida das pessoas. Mas aqui não vejo os cacos. Onde estão os cacos? Só vejo tudo seco. Ontem foi o dia mais quente do ano em São Paulo, mas apesar do calor, tomei banho com o chuveiro elétrico ligado. Estava tomando banho com o chuveiro elétrico ligado quando a resistência do chuveiro queimou. Antes de morar em São Paulo, eu tomava banho com chuveiro a gás. Eu não sabia que o chuveiro elétrico tinha resistência. Quando descobri que o problema do chuveiro era a resistência, me lembrei de uma mensagem que recebi há 2 anos da Célia Pedrosa. Me lembrei da mensagem que recebi há 2 anos da Célia Pedrosa e que me fazia uma pergunta sobre a poesia. A poesia é uma forma de resistência? Tentei responder a pergunta da Célia Pedrosa. Tentei entender a pergunta da Célia Pedrosa. Pedi ajuda ao Google. Tomei notas. Escrevi. Me fiz outras perguntas. E não consegui responder a pergunta da Célia Pedrosa. A Célia Pedrosa esteve aqui em casa, em São Paulo, mas ainda não fazia tanto calor. Nós fomos almoçar em um restaurante sul-mato-grossense. Nós almoçamos uma comida que era mistura de comida pantaneira, paraguaia e japonesa. Nós falamos sobre a resistência da poesia, mas nós não falamos sobre a pergunta que me fez, a Célia Pedrosa, e que eu não pude responder. Ontem, ao ouvir a palavra resistência do chuveiro, lembrei da mensagem da Célia Pedrosa.
A poesia é uma forma de resistência? Sempre, por definição? Ou apenas em determinados contextos, sociais, políticos, culturais? Há 2 anos, ao fazer a pergunta ao Google, ele respondeu aos poucos na função autocompletar. Americanas, Amor à Vida, Amazon, A Mil, A Partir, A Procura da Felicidade, A Pessoa Errada, A Ponte, A Poderosa, A Ponte Vai Valer a Pena, A Poluição, A Poesia de 30, A Poesia Romântica Brasileira, A Poesia Prevalece, A Poesia Pulsa, A Poesia Mais Linda do Mundo, A Poesia é uma Pulga, A Poesia Épica. A poesia é uma formiga, a poesia é uma forma de, a poesia é uma forma de resistores, a poesia é uma forma de resistência, a poesia é uma forma de resistência ao sufoco do momento, a poesia é uma forma de resistência aos discursos dominantes. E eu fiquei pensando se a poesia é uma forma de resistores. Então o Léo trouxe um chuveiro novo para trocar, e o Léo trocou o chuveiro, e já nem fazia mais tanto calor, porque chegou uma tempestade no meio da tarde. Nesse dia a gente nem podia imaginar que 2 meses depois seria o mês mais quente da história de São Paulo. Mas ali naquele dia, quando o chuveiro queimou, já nem fazia mais tanto calor, e eu descobri que o que esquenta a água é a resistência. Um dia, o Henri Deluy veio ao Brasil e marcou uma reunião com alguns poetas brasileiros. O Henri Deluy estava preparando um dossiê de poesia brasileira para a revista Action Poétique. Nos sentamos no forte de Copacabana para conversar, ação poética, e ele perguntou se havia algum poeta francês contemporâneo publicado no Brasil. Ao ouvir a resposta Nathalie Cantane, o Henri Deluy respondeu: Mais ça, c'est pas de la poésie. Um dia fui a Mirilieu encontrar Emmanuel Rocard. Ele perguntou se havia algum poeta francês contemporâneo publicado no Brasil. Ao ouvir a resposta Nathalie Cantane, Emmanuel Rocard respondeu: Mais ça, c'est pas de la poésie. Um dia conheci um casal de brasileiros em Paris, o Gaspar e a Cristina, e eles me apresentaram ao poeta Jean-Luc Poulican. Ele perguntou se havia algum poeta francês contemporâneo publicado no Brasil. Ao ouvir a resposta Nathalie Cantane, Jean-Luc Poulican respondeu: Mais ça, c'est pas de la poésie. Ontem, ao queimar o chuveiro elétrico, descobri que a resistência transforma a energia elétrica em energia térmica, que a resistência ocorre quando um conjunto de elétrons encontra dificuldade para se deslocar. Isso é, a corrente encontra a resistência e, ao encontrar a resistência, se transforma em calor. Isso é chamado de efeito Joule. Ontem, quando a resistência do chuveiro queimou, fiquei me perguntando se a poesia é uma forma de resistores. O objetivo da resistência é gerar calor, mas às vezes o calor é excessivo, como nos circuitos elétricos. Eles precisam de ventiladores ligados, vários ventiladores em cima da resistência para equilibrar o circuito. Ontem, quando a resistência do chuveiro queimou, fiquei pensando na pergunta da Célia Pedrosa. Fiquei pensando na eletricidade e na eletrônica, nos chips, nos codecs e nos testes e mais testes, todos os testes que fazemos para sobreviver. De onde vocês vêm? Cuidado, não se aproxime, o mastro do meu barco vai cair em cima do seu. De onde vocês vêm? Não sei. Para onde vão? Não sei. Querem resgate? Cuidado, só me restou um mastro e ele vai cair. Eu acho que aqui em São Paulo as pessoas costumam atravessar a rua na faixa de pedestres. Eu acho que aqui em São Paulo as pessoas não têm a mania de atravessar a rua no meio dos carros. É o que tenho pensado aqui em São Paulo, por exemplo. Estou indo falar no Centro Universitário Maria Antônia e atravesso a rua fora da faixa de pedestres. Estou indo falar no Centro Universitário Maria Antônia e resolvo ir de metrô para a Vila Buarque. Quantos passos na rua que atravesso? Quantas ruas pelo trajeto? Quantas coisas no tempo acumuladas? Fico pensando no caminho que vou fazer: tomar o metrô na estação Ana Rosa, linha azul, direção Tucuruvi, descer na Sé, baldear para a linha vermelha, direção Palmeiras, Barra Funda, descer na República, depois pegar a Avenida Ipiranga, entrar na Consolação e pronto.
Chego na rua Maria Antônia em meia hora. Então saio de casa para pegar o metrô, vou caminhando durante 10 minutos, está quente, mas sem sol, e está seco, muito seco. Vou caminhando até a estação Ana Rosa e sinto que tem uma poeira no ar, uma nuvem de poeira, no meio da secura. Será a poeira das coisas quebradas todos os dias na vida das pessoas? Vou me perguntando, de onde vem essa poeira? Enquanto caminho até o metrô, penso que tinha vontade de terminar um livro com a palavra sim, como fez a Gertrude Stein. Quero dizer isso no Centro Maria Antônia. Que o bom mesmo seria um livro que terminasse com a palavra sim. Quantos passos pelo caminho? Quando já estou bem perto da boca do metrô, atravesso a rua na Conselheiro Rodrigues Alves, atravesso fora da faixa de pedestre, eu olho e não vem carro. Os carros estão parados no sinal. Atravesso bem na altura do supermercado Pão de Açúcar. Atravesso a rua correndo, pois estou fora da faixa de pedestre. E quando já estou chegando na última pista, sai um carro do estacionamento do supermercado. A motorista olha na direção oposta à da mão da rua para ver se não vem carro, para ver se ela pode entrar na última pista. Os carros estão parados no sinal e ela acha que pode entrar. Como ela olha para trás, não vê que eu estou entrando com toda a pressa, bem na frente do seu carro. Eu estou correndo, não tenho mais como parar. Ela também não. Golpe vibrado no ar, lâmina de vento no pescoço. Os cacos de vidro das vidas das pessoas, a poeira das vidas quebradas, a poeira, elétrons nos circuitos, resistores. Golpe no asfalto fora da faixa e o surdo estrondo. A última coisa que ouvi foi o grito do pipoqueiro. Som, onda longitudinal se propagando. Surdo estrondo, a poeira e a última coisa, aquele grito. Não! A partir desse poema a gente queria introduzir o último exercício que a Mariana vai apresentar. Uma coisa que eu queria falar sobre os exercícios, todos os que a gente fez até aqui e o que virá ainda, eles são... alguns a gente elaborou e outros são releituras de exercícios que a gente já fez em outras oficinas de poesia, né, de outros autores, e como, por exemplo, a Jerusa Eunice, ou mesmo a Angélica Freitas. Então, enfim, esses exercícios eles foram sendo readaptados para a nossa oficina, né, recontextualizados, mas, enfim, eles são resultado dessa nossa experiência também com outras oficinas de poesia, né? Então também fica aí o convite para vocês conhecerem outras oficinas, né? Cada oficina, embora pode acontecer de terem exercícios parecidos, são sempre recontextualizados e são sempre experiências incríveis, assim. Então também fica o convite para vocês procurarem várias outras oficinas, né? Então, dito isso, o exercício que a gente pensou hoje, ele vai ser um pouco diferente dos anteriores, porque os anteriores a gente tinha esse enunciado mais fixo, né? A gente dava para vocês um enunciado, uma pergunta, né? Algo nesse sentido, e vocês tinham que fazer essa resposta. Então, esse exercício de hoje, ele é mais livre, né? Até porque, como a gente falou, a gente leu esse poema da Marília, e a ideia é pensar a poesia como esse outro modo de atenção, né? Um outro modo de perceber o mundo, né? E habitá-lo também. E então esse exercício ele é um exercício que propõe um tempo de atenção maior e talvez de um... Ele é um pouco mais livre, assim, né? Bom, existe um escritor, um pensador chamado Barthes, Roland Barthes, francês, e que é uma figura interessantíssima, assim, porque não se deixou nunca categorizar, assim, sempre falou sobre tudo, escreveu sobre tudo e pensou muito literatura também, modos de ensiná-la também, enfim.
que é esse pensador muito interessante, e ele tem um conceito que também, como ele é essa figura, né, pouco categorizável, os conceitos também, eles não são, não tem esse teor de conceito, né, como esse objeto bem definido, né, então é um conceito que varia um pouco de obra a obra. Ele também é um autor que diz algo e depois, logo em seguida, desdiz o que ele tinha dito, enfim. E daí ele tem esse conceito, que chama punctum, que é um conceito que joga com outro, que chama estúdio. E o punctum, ele é algo que se destaca. Ele é algo que, por exemplo, numa fotografia, e ele vai falar desses conceitos a partir de uma fotografia, ele é algo que aparece, que é pleno de sentido, pleno de significado, mas que é justamente na sua insignificância que ele se afirma, assim, que ele salta aos olhos. Ele é uma espécie de detalhe. E esse detalhe afetivo, em oposição ao estúdio, que é essa coisa mais visível numa fotografia, né? Assim, você vê uma fotografia e você poderia fazer uma legenda sobre ela, assim, algo mais descritível. E o punctum é esse detalhe, aparentemente insignificante. Então, o que a gente quer que vocês façam, e o que a gente propôs aos nossos participantes, é que vocês pensem numa casa. E daí a casa pode ser qualquer casa, a sua grande casa interior, assim, né? Então não precisa ser a casa na qual você vive hoje, pode ser a casa, sua casa de infância, a casa dos seus pais, a casa de alguém, enfim. E que vocês pensem nessa casa e que vocês mentalmente caminhem até ela. Assim. Então vocês podem, inclusive, fazer todo o percurso, né? Se é uma casa que está em outro estado, vocês podem mentalmente fazer esse percurso, né? De pegar o carro, pegar um ônibus, enfim. O importante é que vocês realmente se desloquem, né? Deem atenção ao que acontece no trajeto também. E uma vez que vocês cheguem nessa casa, vocês entrem nela e vocês percorram os cômodos dessa casa. E quando... A ideia é que vocês percorram, observem tudo que está nela. E quando vocês encontrarem esse punctum, esse detalhe que pode ser aparentemente insignificante, mas que vocês não vão conseguir sair muito dali, da frente daquele punctum, né? Vocês tirem uma espécie de fotografia mental desse lugar, ou desse objeto, desse detalhe num determinado cômodo, e vocês escrevam algo a partir dessa fotografia mental que registra esse punctum. Então é essa espécie de registro escrito do detalhe na casa. Então é isso, que vocês escrevam esse exercício e daí vocês, como foi o caso, assim, né, dos exercícios que os participantes trouxeram pra gente, eles trabalharam muito elementos que a gente viu no poema da Marília Garcia, né? Então eles trabalharam bastante com repetições, né? Com essa proposição de um tempo mais em câmera lenta. E então vocês podem explorar esses elementos que a gente viu no poema da Marília, assim, inclusive experimentar um poema que se aproxima da fala, né? Um poema que sai um pouco, né? A gente viu alguns poemas até na forma de soneto, em decassílabo e tal. Então experimentar também um outro modo de dizer poeticamente, assim. Então sintam-se livres para incorporar elementos, né? Porque acho que isso é uma outra lição da poesia, assim, algo que é muito caro a ela, que é essa possibilidade de convivência entre diferentes elementos e diferentes linguagens também, né? Então vocês podem aproveitar, como a Marília faz, né, e outros tantos poetas fazem, aproveitar imagens
pinturas, fotografias, sabe? Vocês podem trazer tudo isso para dentro do poema, porque a poesia, ela é essa possibilidade de abertura e de convivência entre diferentes linguagens. Né? E assim a gente chegou no nosso quarto dia de oficina. Como nos outros dias, cada participante leu a sua produção escrita e a gente conversou sobre ela. A maior parte do quarto encontro foi essa conversa, mas ainda houve um exercício final também e algumas últimas observações. Acho que é importante a gente retomar o que foi feito, né, até esse momento. A gente começou com uma consideração da poesia a partir da ideia do poema moderno como uma abertura reflexiva total para as possibilidades de sentido, de construção de sentido, de exploração de sentidos. E quis trazer essa experiência, esse fazer de procura e investigação do sentido para a ideia de casa. E através da leitura de poemas e dos exercícios de escrita, provocar um pouco esse deslocamento na abertura de sentido do que é uma casa e o que é habitar uma casa, como estar em casa. Acho que a gente esperou também que esse confronto pela palavra, que a poesia em geral se dá através da palavra, acabe retrospectivamente ajudando a reorganizar as experiências também, porque a palavra tem esse poder, né? Então, a gente fez esse percurso de entender a poesia como essa exploração e depois tentar trazer essa exploração para a ideia de casa. Nesse nosso penúltimo exercício, a gente fez esse exercício mental de ir até a casa e escrever a partir do seu ponto. E hoje a gente queria trazer uma última questão, que é a consideração de que até o momento, e é muito comum quando se fala de poesia e de escrever poesia, e até o momento a gente focou mais nisso de alguma forma, está sempre em questão o dizer, né? A pessoa que diz, ou não sei, a pessoa que diz, mas o dizer, a enunciação de algo, como o que é que vai ser dito, como é que essa linguagem vai se elaborar, e a gente pensando nas nossas experiências e associando elas com o que a gente está escrevendo. Mas um elemento que é muito importante de se considerar também é a ideia de que o texto ele nunca é só uma relação nossa com a nossa palavra, mas é sempre uma relação também com o outro, com um tu, um leitor, um você que vai ler esse texto. A gente sempre escreve também para um outro, todo texto tem um destinatário. Ainda que esse destinatário seja abstrato, ainda que a gente possa considerar que o destinatário é a gente mesmo, é a gente mesmo sem ser o mesmo que está escrevendo, é um outro que vai ler depois, é um outro que vai receber aquilo que foi colocado. Então a gente queria chamar um pouco a atenção para isso hoje, também isso vai encaminhar para o último exercício que a gente passou, de entender o texto não só como esse lugar onde a gente vai até ele, mas como um lugar que é um intermediário entre dois outros. É um lugar de encontro, na verdade, é um lugar onde tem mais de um que se reúne dentro desse texto. Assim como também uma casa, muitas vezes, é um lugar onde se reúne pessoas, né? Ou momentos ou coisas, um lugar de reunião sob o mesmo teto. Para isso, a gente trouxe um trecho de um livro da Ana Cristina César. Você quer apresentar o livro e a obra? Esse é um trecho do livro Luvas de Pelica, que é um livro que ela escreveu em 1980, quando ela estava fazendo o intercâmbio dela. Então, entre 79 e 80, na verdade, que vai ser publicado no Brasil em 81. E ela estava fazendo esse intercâmbio na Inglaterra, onde ela estava pesquisando, estava fazendo mestrado, então ela estava pesquisando tradução, né? E estava muito interessada por questões da tradução e incorporando as suas leituras e as suas reflexões sobre esse fazer tradutório
para dentro do seu próprio texto poético, né? Então, e isso acontece muito na obra da Ana Cristina, né? Essa conversação muito viva, muito orgânica entre o que a gente poderia chamar de um trabalho intelectual, um trabalho acadêmico, com o seu trabalho poético, né? Essas duas esferas, elas não são separadas e bem delimitadas na Ana Cristina, né? São realmente dois fazeres que se complementam, assim. E então acho que é isso. E esse livro é um livro belíssimo e é um livro que fica meio entre poesia e prosa, é uma coisa meio indecidível, assim, mas acho que dentro da produção da Ana Cristina, né, do que ela publicou em vida, assim, acho que é o livro em que isso está mais, talvez tenha mais uma cara de prosa, assim, ao mesmo tempo em que há momentos de profunda indecisão, assim, porque há quebras que parecem quebras de verso, há muitos elementos que a gente diria que são mais comuns à poesia do que à prosa, então, mas esse também é a ambiguidade, né, ela está sempre presente na obra da Ana Cristina e ela manifesta essa ambiguidade de diferentes formas, né? Ela formaliza essa ambiguidade de modos diferentes. Então, estar entre poesia e prosa é algo que ela procura bastante nesse livro. E esse livro, né, até pela experiência que ela estava tendo, esse sujeito poético, esse narrador, ele vai falar muito sobre a questão de destinação, né? Então é esse narrador ou sujeito poético que está o tempo todo se referindo a um outro, fazendo convites a esse outro, mas ao mesmo tempo percebendo que a linguagem não comunica tão bem quanto ela gostaria, né? Quanto esse sujeito gostaria. Então tem sempre algo que falta, que é incomunicável, mas ao mesmo tempo tem esse desejo de encontro, né? De fazer esse outro que está lendo entrar em algum tipo de compartilhamento, assim, algum tipo de contato com esse que escreve, né? Então, eu acho que o livro tem um teor um pouco dramático até, né? Porque é isso, essa dificuldade de compartilhamento por meio da linguagem e esse desejo alucinado por destinação, né? Por se destinar a um outro. Acho que é um pouco isso, assim. Eu vou ler então um trecho. Recito WW para você, abre aspas. Amor, isto não é um livro, sou eu que você segura e sou eu que te seguro. É de noite, estivemos juntos e sozinhos? Caio das páginas nos teus braços, teus dedos me entorpecem, teu hálito, teu pulso. Mergulho dos pés à cabeça, delícia e chega. Chega de saudade, segredo, impromptu. Chega de presente deslizando, chega de passado em videotape impossivelmente veloz. Repeat, repeat. Toma este beijo só pra você e não me esquece mais. Trabalhei o dia inteiro e agora me retiro. Agora repouso minhas cartas e traduções de muitas origens. Me espera uma esfera mais real que a sonhada, mais direta. Dardos e raios à minha volta. Adeus. Lembro minhas palavras uma a uma. Eu poderei voltar. Te amo e parto, eu incorpóreo, triunfante, morto. Fecha aspas. A luz apagou de repente às 10 da noite. Fiquei parada com o resto de dia e luzes de vizinhos à distância. Esperei fazendo um teste de casa quieta e pensei em telefonar contato e fazer cobertura completa do blackout. Desci a escada com tapete, abri a porta, casas coladas e unha de lua que não adianta olhar. Bati na porta ao lado para pedir 50 pi e tive de meter a cabeça no porão e descobrir a ranhura e lutar pensando na cabeça ali dentro, até achar o encaixe e a luz voltar. Não me peça para arrancar as figuras da parede, puxar a toalha com o jantar completo servido fumegante, atirar álbuns inteiros de retratos pela janela que ficou mais longe, largar todos os pertences, inclusive bota que machuca e casaco que me irrita, e sair velejando pelo mundo, ou tomar o avião e chegar sem aviso no Rio de Janeiro completamente só, ou pior ainda, não mandar carta nenhuma and have done with it.
queria destacar desse trecho uma oscilação que ele tem entre um destinatário específico, ela recita para você e no final também não me peça para arrancar, ela está falando diretamente com o seu interlocutor. E momentos que parecem mais um registro, né? A luz apagou de repente às 10 da noite, fiquei parado. Parece que ela está contando para alguém, mas já tem um tom mais de relato, de algo que se passou. E isso vai ter a ver com o nosso próximo exercício também, essa relação direta com o seu interlocutor também. Bom, então o nosso último exercício na verdade, ele é também um convite, né? Porque a gente não teve um encontro seguinte, né? Onde a gente leria esses textos e comentaria, né? Tal como a gente vinha fazendo até então. Então, ele é um convite para que os participantes e vocês que estão nos vendo agora escrevam, né? E acho que a literatura e a poesia, ela é também e sempre um convite, né? Porque nada garante que alguém vai ler o que foi escrito, né? O que você se propôs a escrever, né? Então, isso é algo que a própria linguagem, né? Ela é uma espécie de gesto de fé, né? De uma questão de fé, porque a gente falou isso, né, para os participantes, assim, que nada garantia que eu e o Lucas, né, a gente estaria às 8 horas naquele determinado dia no Google Meet, né? Também nada garantia que eles escrevessem o texto que a gente pediu, né, que a gente propôs. Então, enfim, e coisas como prometer algo a alguém, né? Enfim, são sempre espécies de atos de fé, né? Então, a literatura é também esse convite e a gente acaba escrevendo para alguém que a gente nem sabe se existe, que a gente nem sabe se vai vir, né? Se vai ler o nosso texto, se vai compor o encontro que a gente deseja, e ainda assim a gente escreve, né? Então, pensando nisso tudo, né, da linguagem como um gesto de fé, a escrita como esse gesto de fé, e aí é uma fé que não é da ordem da religião, né? É uma espécie de fé ética, né? Então, pensando nisso, né, e no fato de que o poema, ele passa pela questão do destinatário, né, da destinação, e ele mobiliza de diferentes modos, né, esse desejo por um outro. É pensando em tudo isso que a gente vai propor esse último exercício, que é o de que vocês escrevam uma carta. Uma carta para alguém que vocês não sabem quem é. E que vocês esqueçam essa carta, né? Escondam essa carta em algum lugar da casa, né? Da casa onde vocês moram agora, né? Porque existe isso, né? Existe esse descompasso entre o tempo das coisas e o nosso tempo, né? O tempo humano, assim. Então, as casas, elas são depois da gente, né? Elas continuam. Então, provavelmente, né? Ou a gente se muda, né? Não mora numa casa própria, ou ainda assim a gente se muda, ou a gente morre, enfim. Então, essa casa, ela costuma continuar muito mais do que a gente, né? E ser habitada por outras pessoas. Então, a ideia é que vocês deixem essa carta em algum lugar dessa casa para esse alguém que vocês não sabem quem é. E assim vocês experimentem esse exercício de endereçamento e trabalhem com uma questão que também é muito própria do poema, que é a questão do segredo. Acho que o Lucas pode falar um pouco mais.
sobre o segredo. Eu acho que o que acontece com esse exercício é que a casa ela fica um pouco diferente se você sabe que tem um segredo ali, né? Por exemplo, se vocês realizarem um exercício e esconderem, às vezes, não sei, dentro do rodapé, debaixo de um taco, ou em algum lugar que algum dia pode ser que alguém encontre, pode ser que ninguém nunca encontre essa carta. Mas a ideia de que em algum lugar dessa casa tem essa carta escondida. Em algum lugar dessa casa tem um segredo escondido. Isso muda a casa. É quase como se esse ponto que está escondido dentro da casa, onde tem essas palavras, fosse um ponto secreto da casa, que alguém algum dia percorrendo essa casa talvez encontrasse. E a casa, tendo um segredo dentro dela, ela se torna uma espécie de poema ela mesma, porque um poema também é algo que tem um segredo dentro dele. Então a gente propõe esse último exercício como a formulação final da forma de habitar a casa como um poema, como a criação de um poema. E acho que essa questão do segredo, né? Da poesia ser algo que tem um segredo, né? E mesmo não só a poesia, né? Acho que a literatura, de uma forma geral, que é isso que a gente falou um pouco aqui, mas a gente discutiu mais a fundo, assim, nos nossos encontros, essa é também a incomunicabilidade, assim, né? Da poesia, né? E que é inerente à linguagem, assim, né? Essa incapacidade também de se exprimir completamente, assim, né? E como ela também, a gente falou, ela habita esse lugar da não explicação, né? Então, enfim, acho que é isso. E muito obrigada a todas e todos que participaram ao vivo dos nossos encontros, e que foi incrível. E foi um prazer ler os textos todos de vocês, que também foram excelentes e muito ricos, assim, e possibilitaram uma série de reflexões e discussões. Então, muito obrigada a quem está assistindo agora, e fica o convite para uma próxima oficina, né, que certamente é muito diferente do que está acontecendo aqui, como a gente disse, né, é só uma espécie de recuperação, assim, memorial do que aconteceu, mas é falso também, né, porque a oficina são os textos, né, que as pessoas que estão nela produzem, né, é a discussão sobre esses textos. Então aqui é uma outra ficção, assim, mas é só para a gente ter esse registro e fazer de novo um convite para outros encontros e outros exercícios também, né? Sim. Que os exercícios possam ser levados adiante, e a ideia de se exercitar a poesia também como uma reelaboração das nossas experiências também. Sim. Então é isso. Muito obrigada. Muito obrigado.